Bom, pessoal, continuando funções inorgânicas, hoje nós vamos dar uma trabalhada aqui com as bases. As bases também a gente geralmente começa, com a definição, onde a gente diz o seguinte: segundo Arrhenius, que é o conceito mais básico para você entender, ele diz que base é todo composto que no meio aquoso vai liberar como carga negativa apenas o íon hidroxila, ok? A hidroxila. Então, uma base, ela tem como característica a hidroxila na molécula. Vou dar alguns exemplos para a gente entender isso aqui, ó. Geralmente você vai observar que a base ela tem uma característica marcante, que seria ela ter a presença da hidroxila no final da fórmula. Então a base ela sempre vai ter a hidroxila no final da molécula. Seria essa a característica. Como o ácido tem hidrogênio, a base teria quem aí? A hidroxila. Então, segundo Arrhenius, base é todo composto que no meio aquoso libera apenas a hidroxila como ânion, como carga negativa. Então, o outro é essa questão da formação. Então, quando você tem aqui a sua fórmula, geralmente a gente vai ter duas coisas. A gente sempre, geralmente, na maioria dos casos, a gente tem metal com a hidroxila ou tem o NH4+, que é o íon amônio com a hidroxila. Inclusive, os demais são iônicos e esse aqui é uma estrutura molecular. Então, a maioria das bases, elas são, as bases são iônicas. Mas eu tenho também bases moleculares. Nesse caso, a molecular que a gente fala é o hidróxido de amônio. Ela seria. A grande maioria, ela é iônica. Então, se elas são iônicas, elas sofrem um processo chamado de dissociação. Aí você diz, o que seria uma dissociação de uma base, Seria a separação dos seus íons. A separação dos íons. E nesse caso eu tenho que dominar essa separação dos íons, porque vai ser fundamental lá para mim entender as reações de neutralização e as reações que envolvem base. Então eu vou começar a praticar essa separação com vocês. Igualzinho o que acontece lá no ácido, a gente tem um padrão. Então ele separa na hidroxila. Então só fica negativo a hidroxila, o outro elemento fica positivo. Então eu só tenho uma hidroxila, vai ficar assim, Na mais OH-. Se eu tivesse, por exemplo, KOH, vai separar onde? Aqui na hidroxila. Só fica positivo o metal, no caso o potássio, K mais OH-. Se você tiver esse daqui agora, CaOH2, pode aparecer duas hidroxilas? Pode. Vai separar na hidroxila, aí você vai repetir o cálcio, que é positivo, porque você sabe que só fica negativo a hidroxila. Então fica cálcio mais esse número 2 que está aqui, aqui não tem parênteses, é número 1. Teve parênteses porque vai vir um número diferente de 1. Então esse sempre é a carga do primeiro, mais 2. Mas quantas hidroxilas eu tenho? 2 hidroxilas, então você faz 2OH-. Se você tiver esse daqui, AlHO3, seria o hidróxido de alumínio. Você separa aqui, positivo, alumínio, Al mais, qual é a carga? Esse 3 que está aqui, mais 3. Quantas hidroxilas eu tenho? 3 hidroxilas, porque eu tenho que ter 3 cargas negativas, já que saiu 3 positivas. Eu tenho o estânio aqui, formando esta base com 4 hidroxilas. Então separa também na hidroxila, vai ficar como SN mais 4. Por que 4? Porque é a carga que veio do cruzamento da fórmula, mais 4OH-. Então no máximo eu vou ter 4 hidroxilas liberadas. Então uma hidroxila liberada eu chamo de monobase ou monoprótica, uma monoprótica, 2 diprótica ou dibase, triprótica ou tribase, tetraprótica ou tetrabase. Então eu posso classificar com relação à quantidade de hidroxilas
que é liberado aí pela base, já que a hidroxila é quem vai regir isso aí, vai estar trabalhando essa formação básica aí da separação das bases. Então, outro critério é com relação à força da base. Aí você diz, como assim da força da base? Então a base também ela tem corrosão, ela tem a capacidade de corroer. Então ela tem como trabalhar aí esta correção. Como seria esse mecanismo? Então a base, na força, ela só tem dois critérios. Ela pode ser forte ou ela pode ser fraca. Aí você diz, qual o critério para ser uma base forte? É só metais da família 1A e metais da família 2A. Todas as outras bases são consideradas fracas. Então, só metal alcalino ou metal alcalino terroso, ou família 1A ou 2A da tabela, é que conseguem ter uma expressividade na força. Quando eu venho trabalhar a solubilidade, outra coisa que é importante, é a sua solubilidade no meio aquoso. Então, quando eu trabalho a solubilidade, aí eu tenho que trabalhar o seguinte critério. As bases elas podem ser chamadas de solúveis, aí entram aqui a família 1A e o hidróxido de amônio, pouco solúvel, a gente entra aí pouco solúvel, família 2A, né, com exceção aí do cálcio. Outra coisa é os insolúveis, ou seja, as bases insolúveis. Nesse caso das insolúveis, eu posso dizer que todas as outras não são solúveis em águas. A gente trabalha praticamente essas classificações, a força e a solubilidade de uma base. Então ela tem bases que tem mais afinidade com o meio aquoso, outra base que não tem muita afinidade com o meio aquoso. Outra coisa que a gente geralmente trabalha e exercita com um aluno é a nomenclatura. Então, quando a gente estuda a nomenclatura de uma base, a gente vai trabalhar também a União Internacional, a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Aí você diz, quais os critérios? Primeiro critério que a gente usa aqui é quando forma uma base. Isso acontece com as famílias 1A, 2A e 3A, porque tem cargas fixas, carga mais 1, carga mais 2 e carga mais 3. Então, quando formam uma única base, a base é da família 1A, 2A e 3A, a gente vai usar a seguinte regra para a nomenclatura. Prefixos hidróxido, di, e aqui você coloca o nome do elemento. Então eu tenho aí hidróxido de, vou dar um exemplo, família 1A, NaOH, hidróxido de sódio. Família 2A, vou usar o cálcio, hidróxido de cálcio. Alumínio, representando a família 3A, hidróxido de alumínio. Então a gente consegue trabalhar aí toda essa parte da nomenclatura. Segundo critério, quando forma, nesse caso aqui, duas bases. Aí você diz, vai formar duas bases. Um exemplo disso aqui, FeOH3 e FeOH2. Então, o elemento ferro, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho ele com a carga, tá vendo aí, mais 3, e tenho ele com a carga mais 2. O que muda é a carga dele. Então, aí o PAC criou a seguinte regra. Você coloca o nome hidróxido, aí vem aqui o nome do elemento e você coloca aqui duas terminações, ico ou oso. Essa daqui para quem tem mais hidroxila, uma carga maior, e essa para quem tem menos hidroxila. Então, como seria o nome dessa primeira? Essa primeira seria hidróxido na verdade, hidróxido férrico, porque eu vou usar a terminação ico, tem mais hidroxila, tem 3. E essa outra, hidróxido ferroso, porque tem 2 hidroxila. A IUPAC também permite que a gente trabalhe com o número de oxidação, que seria a carga dele lá. Então, nesse caso aqui, a gente pode chamar assim, hidróxido de ferro
Aí esse número aqui é a quantidade em algarismo romano, ferro 3. E o outro seria hidróxido, ó, coloco aí hidróxido de ferro, nesse caso aqui, 2, porque o número de oxidação aí, o número da hidroxila seria 2 hidroxilas, ou seja, 2 cargas. Então eu posso trabalhar hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3, aqui hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2. Isso é permitido aí a gente trabalhar nesse mecanismo. Então, de base, você precisa ter uma noção dessa para poder entender bem lá as formulações que nós vamos trabalhar nisso daí. Com relação às formulações, a gente só relembra o seguinte: como seria a formulação de ácidos e como seria a formulação de bases? Para fazer fórmula, né? Isso aqui quando a gente está trabalhando, aí diz, como é que eu vou fazer fórmulas de ácidos e fórmulas de base? Então, ácido tem uma característica. Quem é que controla o ácido? Hidrogênio. Hidrogênio é o que caracteriza o ácido. A base, quem é que caracteriza? A hidroxila. Então, como é que eu faço uma fórmula de ácido? Bem simples, é só pegar, ó, colocar o hidrogênio na frente e colocar aqui o ânion. E você vai fazer o quê? Vai cruzar aqui essas cargas. Esse valor dessa carga em módulo, quer dizer, em módulo não vou levar em consideração o sinal. Se for menos 1, eu coloco 1 aqui, não menos 1. E aqui, ó, o número 2 que vem para cá. Como esse número aqui, esse número que vem para cá, essa cargazinha que vem para cá, ela é uma carga praticamente o quê? Fixa, porque sempre o hidrogênio vai mandar uma. Quem é que vai proporcionar a quantidade de hidrogênio? É o ânion sempre. Vamos exemplificar aí para ficar bem claro isso, ó. Vamos supor que eu quero fazer esse ácido aqui, ó, o sulfato, ácido sulfúrico. Como é que faria o cruzamento? Tá vendo aqui, ó, tem o número 2, esse número 2 ele vai vir para cá. E aqui eu não me preocupo. Por que eu não me preocupo? Porque para cá vai vir o número 1. Então eu não preciso estar preocupado com ele. Vai ficar como aí? H, vem o 2 para cá, ó. H2SO4. Do mesmo jeito, se eu tiver esse daqui, ó, hidrogênio com o nitrato, o que é que vai acontecer com esse ânionzinho aqui, ó? Aqui é menos. Aqui também é mais. Tá vendo que tá igual, são iguais? Se são iguais, eu posso simplificar essa carga com essa. Isso é juntar a fórmula, ó, HNO3, porque vem o número 1 para cá, vai o número 1 para cá. Então, é fácil fazer fórmula de ácido? Basta você consultar o ânion, aonde? Na tabela de radicais. Então, o ânion, você pega qualquer ânion, pode ser monovalente, bivalente, nesse caso aqui é bivalente, aqui é monovalente, e vai colocar o hidrogênio na frente e cruzar as cargas. Vocês fazem qualquer fórmula de ácido. Nas bases, eu geralmente vou ter quem aí associado? É um metal, ou eu vou ter o NH4, que é chamado de íon amônio. Eu teria essas duas particularidades. Então, o metal geralmente é o cátio e o ânion lá. Então, eu posso, por exemplo, fazer aqui a fórmula da base do hidróxido de sódio? Posso. Ó, posso simplificar. Sódio é positivo, hidroxila vai ficar NaOH. Se eu pegar um alumínio, por exemplo, que tem carga mais 3, que é da família 3A, só é colocar a hidroxila de lado e fazer o cruzamento. Esse número, ele sempre manda para cá, ó, um número fixo, porque a carga é sempre menos 1. Então, o que vai modificar, pessoal, sempre é isso daqui, ó. Porque esse número aqui, ele é um número fixo, igual ao ácido aqui, quando ele manda o mais. Então, ele vai sempre mandar menos para cá, ó, sempre. A única diferença é essa carga. Então, vai ficar assim, ó, AL, como vem um número diferente de 1, você abre parênteses, coloca OH e o 3. Se você pegar o ferro, por exemplo, mais 2, e for combinar com a hidroxila, você pode observar, ó, vem o número 1 para cá, vai o 2 para lá. Como é que fica? Fe, abre parênteses, OH2. E assim sucessivamente. Então, eu quero que vocês dominem bem essa questão do ácido e da base nas formulações. Ok? Então, fica a dica aí.